Chegamos agora ao quinto e último Amar de Sefer HaKuzari. Já estamos no fim aqui da nossa grande jornada. E como foi dito no passado, cada um dos 5 Mamarim, cada uma das 5 partes é relacionada, corresponde a um dos livros do Humash. O primeiro Mamar é ligado ao Sefer Bereshit, o segundo Shemot, Vaikra, Bamidbar. E agora no quinto Mamar a gente chega em um Mamar ligado ao livro de Devarim. O que seria o livro de Devarim? Como isso vai nos ajudar a tentar entender um pouquinho mais qual é o assunto geral por trás do nosso Mamar, que a gente vai começar. Então, o Sefer Devarim, na verdade, já não conta mais a história do povo judeu. O Sefer Devarim, ele é, na verdade, um grande discurso de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu conta um pouco do passado, das dificuldades, do que aconteceu com o povo na estadia dele no deserto. Ele volta a falar de algumas mitzvot, mas, de forma geral, esse último livro, o livro de Devarim, é uma preparação do povo judeu para entrar em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu, já nos últimos dias de vida dele, ele prepara um povo com um grande discurso falando sobre muitos e muitos assuntos que o povo precisa saber, precisa relembrar antes de entrar em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu, ele vem a falecer no dia 7 de Adar, um mês e pouco depois, no dia 10 de Nissan, a Mistrela atravessa o Yarden. Então, Moshe Rabbeinu prepara eles para a entrada em Eretz Israel. E esse nosso quinto Mamar, ele também tem como digamos assim, como Eureka, o plano de fundo dele é a entrada em Eretz Israel. Em que sentido? 2 sentidos. Primeiro, no sentido prático. No fim do livro, vou já dar spoiler aí do que vai acontecer no fim do livro, o nosso Haver faz aliá. O nosso Haver decide ir para Eretz Israel. Isso é algo extremamente importante que aparece no fim do livro. Quando chegar lá, a gente toca um pouquinho mais nesse assunto. O fato do Haver, no fim de todo o livro, fazer aliá é bem significativo. A gente vai falar disso mais para frente. Mas o outro sentido é o seguinte. Vamos aqui usar o exemplo dos Meraglim, certo? Os espiões. Os espiões que entraram em Eretz Israel, sabidamente, a história conta que eles foram conhecer Eretz Israel. Moshe Rabbeinu mandou 12 shlichim, 12 espiões, mensageiros, para ver o que está acontecendo em Eretz Israel, para voltarem e contarem para Moshe Rabbeinu exatamente qual a situação lá, por onde entrar, por onde não entrar. Foi uma estratégia de guerra para entrar. E esses 12 espiões voltam, 10 deles começam a falar mal de Eretz Israel, começam a falar que não vale a pena entrar, e etc. 2 deles, Yoshua e Caleb, sim falam bem de Eretz Israel, sim falam que vai dar para entrar, que Kadosh Baruch Hu vai ajudar, e a história é conhecida. Todos os Mefarshim, basicamente, perguntam o que aconteceu, por que esses Meraglim não quiseram entrar em Eretz Israel, por que eles não quiseram seguir em frente, o que aconteceu, por que eles falaram para não entrar, será que eles realmente estavam com medo, eles saíram do Egito, eles viram o que foi feito no Egito, certo? A gente está falando aqui de pouco tempo atrás, um ano e pouco, eles viram o que aconteceu no Egito, não precisava ter preocupação, não precisava ter medo, o que de repente eles desistiram, decidem não entrar. Então, uma das explicações conta para a gente o seguinte, olha, a situação no deserto era perfeita. Am Israel estava lá no deserto, não tinha problemas de território, não tinha inimigos, não tinha assimilação, não tinha nada, era tranquilo, eles podiam passar o dia inteiro sentados, estudando Torá, cumprindo mitzvot, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma. Uma vida tranquila, uma vida calma, sem etgarim, sem desafios, sem problemas. Então, os Meraglim não eram pessoas más, mas eles gostavam da situação presente, da situação na qual eles estavam, que era uma situação sem dificuldades. Eles estavam numa situação na qual eles podiam manter o povo assim, tranquilo, perfeito, sem problemas nenhum, por muitos, muitos anos. Mas esse não era o Tornit, esse não era o plano de Akadosh Baruch Hu. O plano de Akadosh Baruch Hu era que o povo entrasse em Eretz Israel, que o povo entrasse, avançasse, construísse suas casas, guerreasse, ia ter guerra, ia ter problemas de assimilação, ia ter problemas e muitas dificuldades, porque eles iam entrar em choque com várias e várias culturas que estavam lá. Não só um choque físico, uma guerra, mas também um choque cultural. De repente, o seu vizinho, é verdade que no original era para eles matarem todo mundo, não era para deixar ninguém vivo. Yoshua próprio, no começo, antes de entrar em Eretz Israel, ele manda 3 cartas. Fala, quem quiser ir embora, vai embora. Quem quiser fazer um pacto de paz, um acordo de paz, a gente dá um jeito. Quem quiser guerra, vamos guerrear. Mas no original era para tirar todo mundo, expulsar todos os povos e a Israel ia ficar em Eretz Israel, entregue a eles por Akadosh Baruch Hu. Esse era o plano original.
Mas, mesmo que eles venham a vencer todas as guerras e expulsar todo mundo, nesse meio tempo, eles vão acabar conhecendo sociedades diferentes, comunidades diferentes, ideias, culturas, que não são as culturas que eles receberam no Har Sinai. Muitos deles já cresceram no Egito, eles já tinham esses problemas, mas, de qualquer forma, eles iam ter que lidar com muitas coisas diferentes. E a gente poderia comparar isso, na verdade, com a comunidade judaica fora de Israel e a comunidade judaica em Israel. A comunidade judaica fora de Israel é muito mais fácil para ela se fechar. Talvez hoje no mundo moderno, com a internet, com o WhatsApp, com todas as redes sociais, é um pouco mais complicado. Mas, de forma geral, se a gente voltar atrás, na época do Haver, na época do Kuzari, uma comunidade judaica vivendo em uma cidadezinha pequena, o contato deles com o mundo externo, o contato deles com outros povos é extremamente pequeno. Eles talvez tenham um pouco de ligações comerciais, compra e venda, às vezes um ou outro viaja para uma feira de venda, traz coisas, vende coisas. Sim, existia um contato, não era completamente fechado, a comunidade não tinha como se autossustentar sem conexão com o mundo externo, mas a conexão com o mundo externo era bem simples, bem pequena, e, de novo, ligadas a negócios, a questões financeiras. Poucos saíam para estudar em faculdades, universidades, não existia muito, cada um, eles tinham uma vida mais simples, mais regrada, mais fechada. Em Eretz Israel, as coisas são diferentes, porque em Eretz Israel, digamos que você queria começar uma comunidade fora de Israel. Se a sua meta é criar uma comunidade com 3, 4, 5 mil pessoas, você não precisa ter muitas instituições, você precisa ter uma escola, você precisa ter um Beit HaKnesset, você precisa ter alguns centros, coisas pequenas, coisas simples. Mas, de repente, se o povo judeu vai voltar para Eretz Israel sem construir um Estado você tem que ter muito mais conhecimento. É muito mais complicado, tem muitas mais questões que você vai ter que tratar, conhecer e aprender. Não é uma coisa pequenininha, uma comunidade pequena que você consegue se virar mais ou menos com o que você quiser. Você vai precisar de gente com conhecimento, um conhecimento laico, um conhecimento de política, um conhecimento de economia. A economia de um país não dá para compará-la com a economia de uma comunidadezinha pequenininha, de 200, 300, ou que seja 3, 4 mil pessoas. Você está falando de construir um país para milhões de pessoas. Então, o conhecimento da economia, o conhecimento turismo, como atrair pessoas, como não atrair pessoas, são questões muito mais difíceis de lidar e que obrigam aquele que vai fazer isso a ter um conhecimento muito mais abrangente. Então, você vai ter que, de certa forma, abrir sua cabeça. Você vai ter que abrir o seu conhecimento. Não dá para manter o seu conhecimento, não dá para manter as suas fontes, somente as fontes judaicas. Você vai ter que sair por aí procurando outras opções. Não, realmente, obviamente, não na questão religiosa, mas na questão econômica. Qual é a economia ideal para o nosso país? Isso daqui dificilmente você vai encontrar na Torá. A gente tem a mitzvah de Shemitah, é um pouco ligada à economia, mas capitalismo, socialismo são questões que não são necessariamente questões que você encontra uma explicação clara na Torá. Pode ser que uma vez você decidiu qual é, você vai encontrar fontes na Torá para te ajudar a decidir, mas não tem, a Torá não tem uma shitá, uma linha de economia clara. Sendo assim, você vai ter que começar a buscar fora. Você tem que começar a buscar isso em outros lugares. Conhecimentos gerais, como diz a Mishnah, Chokhmah Bagoim. Também, os Goim, eles têm Chokhmah, eles têm sabedoria, eles têm conhecimento. Tudo ligado ao mundo laico, dá para aprender deles. E agora? O que você faz? Não tem como ir para uma faculdade e não aprender nada. Aprender só o lado laico. Você vai ter amigos, você vai conhecer pessoas, vai ter que fazer um trabalho em grupo. Agora, você precisa começar a conhecer outros mundos. E quando você começa a conhecer outros mundos, isso daqui às vezes começa a te fazer perguntar, olha, será que eu estou no lugar certo? Você começam a surgir dúvidas sobre o conhecimento, sobre o que a pessoa acredita ou não. Então, na verdade, a travessia do Ierdê, na entrada em Eretz Israel, o livro de Dvarim, na verdade, e assim também o nosso quinto Ma'amar, é justamente lidar com essas questões. Até agora, o Kuzari explicou questões judaicas de dentro para fora. Ou seja, ele explicou o judaísmo baseado somente no judaísmo. Aqui nos Oshurim, a gente usou um pouco de questões, outras ideias, outras opiniões para tentar entender um pouquinho melhor o judaísmo, mas até agora o Haver estava dentro da Torá. Quando ele foi falar de Am Israel, ele falou de Am Israel baseado no Pasuk,
Anochi Hashem Elokecha, baseado na Segulá de Am Israel. Quando ele falou de Eretz Israel, ele trouxe Ma'amarim de Chazal. Ele não trouxe questões gerais de patriotismo, de leumanuto de vários e vários povos. Ele falou sobre o judaísmo por si só. Mas agora, no finzinho, o Kuzari vem e fala para o Haver, olha, até agora eu ouvi tudo o que você falou, agradeço muito, tudo o que você me explicou, está tudo ótimo, mas eu tenho algumas dúvidas, eu tenho coisas que eu, principalmente, ele fala de si mesmo, eu que vim de fora, tá bom, digamos que você nasceu numa casa judaica, tudo perfeito, você recebeu o melhor hinuch, a melhor educação possível, completa, sem nenhuma falta, e você tem muita certeza do seu judaísmo, você não precisa se preocupar com perguntas, com dúvidas. Mas fala o rei de Kuzar, olha, eu vim de fora, eu achei o judaísmo agora, mas até então, até te encontrar, eu conheci várias e várias religiões, várias linhas de pensamento, e às vezes eu tenho dúvidas, o que eu vou falar para eles? Como eu vou explicar para eles o meu judaísmo? Não necessariamente explicar para eles, mas dentro de mim eu fico com dúvidas, fico com perguntas. Por um lado, o judaísmo falou isso, mas olha, tem aquela linha filosófica que parece muito interessante também, às vezes é mais clara, mais lógica, mais compreensível que o judaísmo. Então, o Kuzari fala, olha, se eu tivesse crescido numa casa judaica desde o começo, então tudo bem, eu não teria dúvidas, estaria ótimo. Mas eu não cresci lá, e eu tenho dúvidas. E ele meio que fala com vergonha, ele fala para o Haver, olha, Tzadlonaim, tipo, não é muito legal, mas eu tenho dúvidas, talvez você poderia me explicar um pouquinho. Ele traz principalmente uma cat filosófica, a gente poderia chamar, um tipo de seita filosófica chamada Mitkalmin, que o Ramon traz dele bastante, a gente conta um pouquinho deles daqui a pouco, mas ele fala, olha, eu vi muito o que eles falaram, muitas das ideias dele, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre o assunto. Desculpa perguntar isso, mas são dúvidas que eu tenho. Esse cat, na verdade, ele era... O Ramon traz ele bastante, discorda dele bastante, posteriormente, eles eram muçulmanos, eles eram muçulmanos. No começo, na verdade, era um grupo de filósofos cristãos que tentaram lidar com várias questões, várias perguntas que surgiam sobre o cristianismo, questões filosóficas. Depois, isso daqui passou para os muçulmanos e se formou se formou uma seita, uma linha de pensamento. Então, uma delas, que talvez a gente falou no passado, no fim, o Haver fala sobre Bechirach Hofshi, talvez a gente fale de novo, mas uma delas se perguntou da seguinte forma, a seguinte pergunta, olha, se Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo, ele tem controle sobre tudo, então quem disse que a nossa realidade é fixa, é do jeito que ela é? Talvez, 5 minutos atrás, você não era quem você é agora. Talvez Deus te criou faz 2 minutos e te colocou na cabeça todos os pensamentos, toda uma história do seu passado, mas talvez não é verdade isso. Talvez faz 5 minutos ou você não existia, ou você existia de uma forma completamente diferente, e simplesmente Deus decidiu, olha, vamos mudar a situação, não gostei muito da realidade, vou mudar o jogo, colocou novos personagens. Quem disse que tudo é real? Tudo que você conhece, tudo que você lembra é real. Eles decidiram que não, que realmente nada do que a gente acredita é real, nada do que a gente acredita é fixo, Deus pode a qualquer momento mudar toda a existência. O Rambam discorda disso completamente, não pela falta de capacidade, de possibilidade de fazer isso, mas simplesmente porque isso daqui, na verdade, tira toda a motivação da pessoa de fazer algo correto, porque se de repente a cada 5 minutos tudo pode mudar, porque eu vou fazer alguma coisa. Então o Rambam explica já que a Kadosh Baruch Hu, ele definiu como vai ser o mundo, ele colocou regras, ele colocou que o mundo não vai mudar, igual o pacto que Hashem faz com Noah, que o mundo não vai ser destruído de novo. Assim também existem regras da natureza que a Kadosh Baruch Hu colocou, e que o mundo ele é fixo, o mundo vai se manter do jeito que ele está por muito tempo, as coisas não mudam do nada. Mas, de novo, aqui foi uma questão, uma pergunta filosófica que foi levantada sobre como pode ser que a Kadosh Baruch Hu, ele é o Todo-Poderoso e o nosso mundo, ele aparentemente, ele é constante, porque a Kadosh Baruch Hu não muda tudo de repente, e a conclusão foi que sim, a Kadosh Baruch Hu possivelmente pode mudar tudo. O Rambam lidou bastante com eles, mas o Kuzari, de qualquer jeito, fala, eu tenho muitas questões, muitas dúvidas que foram surgindo por causa do meu conhecimento geral. Eu queria saber se você pode me explicar algumas coisas. E o Haver aceita. Logo de cara, o Haver aceita, fala, olha, sinto muito, mas eu não conheço ninguém que nunca ouviu dizer de algo diferente do judaísmo e levantou perguntas, certo? Alguém que fala que ele não tem perguntas sobre o judaísmo é alguém que está escondendo as perguntas, é alguém que está sufocando seus próprios pensamentos.
É normal, todo conhecimento judaico que você tem. Você ouve aqui e ali na rua, você ouve alguém comentando, você lê um livro, você lê um texto no jornal, que te levanta as dúvidas. É básico, é necessário levantar dúvidas. Aquela pergunta que, aquele tipo de pessoa que fala que não pode perguntar nada, ele na verdade tem medo. Ele acha que se você começar a perguntar, pode ser que você vai encontrar coisas falsas na Torá, pode ser que você vai encontrar que na Gumará os nossos sábios enganaram a gente, fingiram, mentiram, erraram. Fala, Javier, olha, não tenho problema nenhum com perguntas. Eu não tenho problema com perguntas porque eu sei que tem resposta. Talvez vai ser difícil de entender, talvez eu vou ter que procurar muito para encontrar a resposta, mas eu sei que a resposta está lá. Então, se tem perguntas, vamos lá, pode perguntar. Ele trata um pouquinho também desse tipo de emunat mimá, esse tipo de fé plena que eu acredito e eu não tenho perguntas. Vamos falar disso um pouquinho na continuação, mas o Javier, de qualquer jeito, abre as portas, fala, olha, o que você quiser perguntar, pergunta. E aqui, de novo, a gente vai lidar com várias questões filosóficas que foram levantadas Bemei Amenaim, na verdade, na Idade Média, a gente está falando aqui de 800 anos atrás. Então, a verdade é que tem questões, tem perguntas que vão ser levantadas que hoje em dia já não é mais questão, hoje em dia já não são assuntos mais tratados, certo? Toda a filosofia aristotélica hoje em dia já está guardada lá na Sifriá, na biblioteca. Ninguém usa muito isso, mas vamos tentar encontrar um foco, em tentar pegar conceitos que podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor a nossa realidade moderna. Mas vamos lá, Bezerra Hashem, vamos começar agora o quinto Mamar, rumo a Eretz Israel, rumo a lidando com todas as questões que surgem justamente nesse ponto crucial do povo judeu. Então, Bezerra Hashem, nos vemos em breve. Até mais.